Sejam bem-vindos, então, a mais uma pré-aula em Escola Bíblica Dominical. E agora estaremos trazendo esse trimestre, um trimestre interessante, sobre a lição abrindo o nosso entendimento na área de apologética. A nossa lição 4, ela vai trabalhar em cima de um ponto importante. Deus é triuno. Esse assunto é um assunto contundente, onde estaremos trabalhando de uma forma expositiva acerca de todas as minúcias sobre essa lição. Então, hoje, vamos trabalhar em cima do texto áureo. Esse texto áureo ele se condiciona no Evangelho mateano, capítulo 28 e o versículo 19, que diz o seguinte: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos esse texto, um texto que vai ser adornado em todos os trabalhos dos tópicos, onde estaremos expondo e verificando de uma forma maior essa visão da Trindade. Claro que aqui estamos verificando o primeiro ponto, o texto de ouro da nossa lição. Agora vamos aqui para a verdade prática, que se condiciona da seguinte maneira: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa é a verdade, está em toda a Bíblia. Agora nós vamos estar condicionados também à leitura bíblica em classe. Essa leitura, ela também se encontra no Evangelho mateano, mas agora no capítulo 3, versículo 15 ao 17. E depois do capítulo 28, do versículo 19 ao 20. Esses são os dois textos que estarão divididos dentro dessa lição, que estaremos trazendo também todos os detalhes acerca desse ponto. Então, caro professor de Escola Dominical, estaremos trazendo essa introdução da lição para um comentário importante, para que você tenha o subsídio necessário acerca desse grande ponto de Deus é triuno. Nós vamos estudar agora acerca de uma das mais importantes doutrinas da fé cristã, a Trindade. Nós cremos realmente na existência de três deuses em letra minúscula? Evidentemente que não. Isso é um problema hoje que muitos têm tido, mas em um só que subsiste em três pessoas distintas, eternas e que criaram todas as coisas. É importante que você procure, no decorrer dessa lição, trabalhar e enfatizar que, embora não conste na Bíblia a palavra Trindade, nem nos textos originais, você tem que comentar isso, para que não haja nenhuma questão polêmica. Mas nós vamos encontrar isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, de uma forma aberta, evidências desse relevante doutrina. Para que você tenha um ponto maior nessa lição, Deus, ele é 3 em 1. Digamos que sendo um, ele tem 3 pessoas ou identidades. Eu gosto muito dessa expressão. Deus, ele é uno e ao mesmo tempo triuno. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 divinas e distintas pessoas. Nesse caso, as verdades bíblicas que estão inseridas dentro do texto, que transcendem muitas vezes a razão humana, e nós aceitamos de forma alegre pela fé. A fé que em Deus, que nós devemos preceder a doutrina. Isso aqui é muito importante. Eu quero trazer isso aqui de uma forma muito aberta. A fé em Deus, ela deve preceder a doutrina. E o que é a doutrina geral da Bíblia? Se a unidade composta do homem, espírito, alma e corpo, ela continua como um fato inexplicável para a própria ciência, no sentido secular, e para os homens mais sábios, quanto mais esse assunto que nós vamos tratar aqui da Trindade. Algo complexo, mas a Bíblia trabalha de uma forma muito minuciosa. As 3 divinas pessoas da Trindade, elas são coeternas e iguais entre si, mas em suas operações sobrenaturais, concernentes à criação, à redenção, Deus o Pai planejou a criação de tudo. Deus o Filho exercitou o plano criando. E Deus, o Espírito Santo, vivificou e ordenou pós tudo e todo o universo em ação. Então veja que isso aqui é algo interessante. Desde a partícula, na verdade, específica e invisível, até o super macroscópico objeto existente. Tudo, na verdade, está sendo observado por Deus. Ou seja, o Pai domina tudo. O Filho realiza, o Espírito Santo vivifica, preserva e sustenta.
Então, na redenção da humanidade, o Pai ele planejou a salvação no céu. O Filho consumou na terra. E o Espírito Santo realiza e vai aplicando essa tão grande salvação à pessoa humana, nós. Entretanto, meus amados ensinadores, num exame cuidadoso da Bíblia, nós vemos que em qualquer desses atos divinos, as três pessoas da Trindade estão presentes. Uma tentativa de definição do Trino Deus é Deus Pai, que é a plenitude da divindade invisível. Deus Filho é a plenitude da divindade manifesta. E Deus Espírito Santo é a plenitude da divindade operando na criatura. Então, de uma forma muito forte, é dessa visão que nós temos que entender. Para os sentidos físicos do homem, digamos por condescendência de Deus, nós vemos as três pessoas da Trindade, por exemplo, no batismo de Jesus. Nós vemos isso de forma muito clara. O Pai eterno, ele falou do céu, o Espírito Santo desceu em forma visível de pomba, uma alegoria no texto, e o Filho está sendo batizado no Rio Jordão para cumprir toda a justiça. Então nós vemos aqui uma comprovação padrão nesse sentido da visão Deus é triuno. Claro que agora nós vamos estabelecer o primeiro tópico, que ele fala da seguinte maneira: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. E o primeiro subtópico que vai dividir esse primeiro tópico, ele é a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Esse assunto, ele realmente tem que ter muito cuidado para não haver problemáticas. Primeiro que quando estamos falando do monoteísmo bíblico, o que seria isso? É uma crença em um único Deus, criador de todo o universo, que se opõe ao politeísmo. Então, nós que acreditamos em vários deuses. Então essa é a visão do monoteísmo. Essa palavra monoteísmo, ela vem do grego, é a palavra monos, que é muito usada nesse sentido, que significa único, e a palavra theos, que significa Deus. Então, nas religiões monoteístas, a divindade ela é onipotente, onisciente e onipresente. O monoteísmo cristão é a corrente religiosa com maior número de adeptos, praticamente no mundo todo. E algumas das religiões monoteístas mais conhecidas, elas são, por exemplo, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então nós temos aqui algo importante nessa primeira etapa. E nós temos a letra A, que faz parte do primeiro subtópico, que fala sobre cada um das três pessoas é chamado Deus. Agora nós vamos evidenciar alguns cuidados também exímios aqui nessa parte. Por quê? A doutrina da Trindade, ela ensina que as três pessoas são plenamente Deus, iguais em autoridade, iguais em poder e iguais em glória. Então cada uma ela merece o mesmo culto, cada uma merece a mesma devoção, merece a mesma confiança e a mesma fé. Então a Trindade ela é a glória de Deus que se expressa na vida da humanidade. Isso aqui é muito importante, é o amor mútuo, né? A comunhão pessoal, praticamente que sustenta as relações entre os seres humanos. O próprio Jesus disse em João 14, versículo 9, quem me vê, vê o Pai. Romanos, por exemplo, 8, versículo 14 ao 17, a carta paulina, por exemplo, o apóstolo São Paulo ele nomeia as três pessoas sem mesmo conhecer o conceito da Trindade. Além do mais, ele nos integra na família trinitária. Romanos 8,14 ele é clássico, dizendo o seguinte: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então vejo que no conceito aqui ele é muito trazido aqui na visão paulina nessa área. Então, quanto ao Espírito Santo, age na nossa vida, é a totalidade de Deus agindo em nós através do Espírito Santo. Então veja a beleza nesse contexto que Paulo escreve a missiva à igreja de Roma. A Bíblia constantemente, ela mistura os três, no sentido triuno, já que quando falamos de um, falamos também de Deus no seu todo. Cada membro da Trindade, ele é Deus. O Pai é Deus, nós observamos muito isso. No sentido lá de João, quando ele cita isso em capítulo 6, versículo 27, Romanos 1 e 7, a primeira carta Petrina, por exemplo. Essa primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, é clássico, trazendo sobre o Pai é Deus. Outro quesito interessante que a Bíblia traz
é sobre que o Filho é o próprio Deus. O capítulo de João, capítulo 1, versículo 1, isso mostra de uma forma muito importante. Nós não podemos esquecer, por exemplo, de Hebreus, capítulo 1, versículo 8, que trata muito bem disso. Outra questão que a Bíblia torna muito fácil, né, e se desprende fácil dos textos, que o Espírito Santo é Deus. Principalmente no livro histórico de Atos, capítulo 7, ou seja, capítulo 5, versículo 3 ao 4. Você vê isso de uma forma muito expositiva da parte de Lucas. Outro texto que mostra é Romanos 8 e 9, trazendo essa visão que o Espírito Santo é Deus. Estamos trazendo aqui as questões de livros para você ter uma base e poder fazer a pesquisa de uma forma mais prática. Mas agora nós vamos entrar no tópico B, ainda do primeiro subtópico, onde fala sobre cada um das três pessoas é Senhor. Agora isso aqui requer um pouco mais de questões abertas nos pensamentos bíblicos. Por quê? Quando nós olhamos para o lado, os trinitários, eles reconhecem que o único Senhor é apresentado na Bíblia na forma trina do Pai, Filho e Espírito Santo. Quando olhamos para o tetragrama na área do hebraico, nós começamos a ver outras minúcias, que nós olhamos para isso e vemos a visão ampla das pessoas. Aqui trazendo na questão do Deus é trino. O que nós temos que cuidar que a Trindade ela consiste dessas três pessoas. Gênesis aborda isso no capítulo 1, versículo 1. Nas passagens do Velho Testamento, alguns, por ter conhecimentos no hebraico, fica mais fácil entender. Isso torna uma grande ajuda. Como, por exemplo, quando você olha para o capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, por exemplo, é usado um substantivo ali plural para a palavra Senhor, que quando você traduz no hebraico é a palavra Elohim. E o que significa isso? Você vai observar que ela está trazendo o quê? É uma maneira abordada ali, para ampliar um pouco o conhecimento da Trindade. Eu vou ser um pouco mais específico. Se você observar bem, não só no capítulo 1, mas também no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, você vai notar que também há pronomes no plural, equivalente a nós, que é usado, no sentido da palavra Elohim. Então, nós se refere a mais de duas pessoas. Não há dúvidas nesse ponto. Por isso que essa equivalência dessa expressão no hebraico. Em português, nós temos apenas duas variações quanto ao número, singular e plural. Em hebraico, nós temos três formas importantes, essas que mencionei, que tornam o hebraico mais fácil. Então, que é o singular, o dual e o plural. O que seria isso? O dual é para dois, apenas só isso. Em hebraico, a forma dual ela é usada para coisas que vêm em pares. Por exemplo, olhos, orelhas, mãos. Então isso é muito usado. Já a palavra Elohim, ele é um pronome nós, que são a forma do plural do hebraico. E definitivamente é mais de dois. E devem estar se referindo a três ou mais. Por isso que Elohim fica mais fácil quando você olha para a pluralidade dele no hebraico. Aí mostrando que há ali a inserção do Pai, Filho e Espírito Santo. Veja que o hebraísmo torna mais claro do que o português, evidentemente, né? Quando olhamos para a palavra hebraica Yahvé, que é o nome de Deus, cuja tradução mais provável é o eterno, o Deus eterno, Javé é o Deus que existe por si mesmo, que não tem princípio nem fim. Segundo alguns costumes que foram adotados pela Septuaginta, que é uma versão da Bíblia hebraica traduzida para o grego koiné, a grande maioria das traduções modernas usa Senhor como equivalente à expressão Yahvé. Principalmente a revista atualizada, né, e a nova tradução linguagem de hoje, elas escrevem Senhor, né, com letra totalmente maiúscula. Então a forma Javé é a mais aceita entre os eruditos nesse ponto. Já, por exemplo, a forma Jeová, que só vai aparecer a partir de 1518, não é recomendável por ser muito híbrida. Isto é, ela consta da mistura de consoantes da palavra Yahvé com vogais Adonai. Por isso que nós quase não recomendamos esse tipo de expressão. Então veja a importância de se entender essas expressões Elohim para trazer mais facilidade da evidência da Trindade. Isso é um exemplo muito peculiar nesse tópico aqui que estamos trazendo.
Agora, outro ponto que ainda está no primeiro subtópico, que é a letra C, que fala sobre o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Por que isso? Quando olhamos para o monoteísmo judaico e a Trindade, elas não se contradizem por quê? Pois o Antigo Testamento ele apresenta vestígios da Trindade. O monoteísmo judaico ele acredita que é apenas um Deus, o Pai de tudo e de todos. No entanto, meus amados, o Antigo Testamento apresenta 3 categorias que podem ser interpretadas como Trindade: sabedoria, palavra e o Espírito de Deus. Então, repito, são 3 expressões que podem ser interpretadas como a Trindade: a questão da sabedoria, a palavra e o Espírito de Deus. Então, a revelação, por exemplo, já neotestamentária, ela já esclarece que foi revelada no Antigo Testamento. Então, praticamente, a fé monoteísta, ela prossegue ao longo do Novo Testamento. Paulo, por exemplo, ele ainda escreve em seus textos, principalmente a primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 8, versículo 4 ao 6, que ele diz o seguinte, algo muito importante: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam Deus, letra minúscula, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de que são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então veja que são expressões que trazem bastante força no texto para o lado da Trindade. Veja que a observação de Paulo aqui sobre muitos deuses nesse texto e muitos senhores, conforme os eruditos do Novo Testamento, igualmente se refere ao quê? Aos governadores humanos com grande poder, muitos dos quais eram adorados como deuses na época de Paulo, bem como aos deuses pagãos. Então, em nenhum caso, Paulo estava igualando ao Deus Criador, não é isso aí não. Então ele está trazendo aqui a referência para trazer a importância de Deus no sentido da Trindade. Agora veja que também, quando Paulo cita isso, a carta à Galácia do Sul, aos gauleses, Gálatas 3:20, ele comenta: ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Então isso aqui afirma, né, em sua carta de uma forma clássica. Vemos aqui que realmente o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade em nenhum momento. Sim, ele confirma, trazendo mais substanciamento dentro do contexto. Agora nós vamos entrar no segundo subtópico, que é evidências no Antigo Testamento. Agora, o que o Antigo Testamento pode trazer para nós nesse momento aqui? Apesar de Deus, no Antigo Testamento, meus amados, ser um, ele é plural. E o que favorece a doutrina cristã da Trindade, nos textos veterotestamentários. Primeiro nós temos que trazer, de uma forma muito forte, o primeiro ponto do Velho Testamento, que é a unicidade de Deus. A unicidade de Deus, ela pode se encontrar exatamente na Shema, que é em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que trabalha muito bem. Como nós conciliamos a fé num Deus único, expressa no Antigo Testamento, agora a grande pergunta: como que a afirmação de que ele é Deus trino? Nós temos que responder isso. Praticamente, ora, antes de tudo, deve ser afirmado que a crença cristã na Trindade não é a crença em 3 deuses, de forma dividida, mas a crença em 3 pessoas que participam da natureza divina de maneira plena e de maneira integral. Assim mesmo, esse Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, onde estamos trazendo à tona que Deus é único, podemos identificar ali o Deus trino. Nós podemos ver uma forma muito forte, quando ele usa a expressão Senhor nosso Deus, Javé um, né? Isso aqui é uma expressão que eu estou usando de uma outra tradução muito especial nesse lado da Shema, né? Então ela traz aqui a evidência, que diz Javé, nosso Deus, Javé um. Então, atentamos aqui essa palavra um, na linguagem hebraica. Existem 2 palavras que expressam unidade. A palavra único,
que é a palavra errad no hebraico, que vai enfatizar a unidade, embora ela reconheça a diversidade dentro da unidade. Mas aqui você tem esse ponto. E temos uma outra expressão hebraica que é a palavra yahid, que também significa único, um, mas ela se refere a uma unidade simples ou absoluta, né? Quando você olha para esse texto, né, agora eu vou trazer ela num sentido mais corriqueiro das linguagens bíblicas, de Deuteronômio 6 e 4, diferente daquela que eu citei anteriormente, a que está na sua Bíblia é o seguinte: ouve Israel, ó Senhor, o nosso Deus é único. Então veja que já é uma tradução já mais clássica. A única palavra aqui que você observa bem é a palavra único, nessa expressão que eu usei aqui na tradução normal, que aqui se encontra a palavra echad, que embora aqui traduzido por único, ela é um substantivo coletivo. Em outras palavras, um substantivo que embora denote unidades aqui, ele vai classificar, pois representando uma unidade que contém várias unidades. Então veja, isso aqui dá uma expressão forte. Podemos citar aqui, por exemplo, com um exemplo clássico, Números capítulo 13, versículo 23 ali. Lemos que os espias pararam em Escol, um local ali específico, onde cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas. A palavra ali hebraica que aparece ali é a palavra ali você pode ver, ou seja, um cacho. Aí você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver nesse conceito da Trindade? Ele é uma expressão hebraica que dá muita base para isso. Novamente, a palavra echad aparece em Números 13, 23. Para aqui, um cacho. Agora compreenda a evidência. Um único cacho de uva, ele consiste em muitas uvas. Então veja que o hebraico trabalha muito bem. Portanto, essa palavra echad seria uma alusão a um Deus único, mas que contém em si a diversidade de pessoa, Filho e o Espírito. Então veja que isso aqui é muito importante na hora que você for usar aqui o hebraísmo. Isso traz muita claridade nesse ponto. Agora o nosso terceiro subtópico, revelada no Novo Testamento. Então a Trindade também é demonstrada de uma forma muito eficaz dentro do Novo Testamento. Por quê? A Trindade no Novo Testamento, a revelação da Trinidade de Deus no Antigo Testamento não é tão clara quanto no Novo, por exemplo. Aqui você já vai ver que os textos bíblicos abaixo, que nós vamos ainda trabalhar muito bem nesse sentido, né? Nós vamos ver que eles são muito mais fascinantes e muito mais específicos, levantando-se em conta que Deus é único e que Ele não vai partilhar sua glória com ninguém. É interessante notar como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são postos em pé de igualdade, coisa que nenhuma criatura, por melhor que fosse, poderia atingir, nem muito menos uma força ativa. Já olhamos para Mateus 28, 19, né? A ordem de Jesus era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que aqui nós vemos uma revelação da Trindade, muito clara. Ora, se Jesus fosse uma criatura e o Espírito Santo fosse uma força ativa, seria estranho que as pessoas fossem batizadas em nome do Criador, em nome de um anjo ou de uma força ativa. Aliás, que necessidade há em batizar alguém em nome de uma força? Tudo isso se faz sentido se Jesus e o Espírito Santo forem Deus, assim como o Pai. Então, Mateus 28 e 19 é claro esse contexto. Outro exemplo que nós podemos dar da revelação do Novo Testamento é Lucas 3 e 22, no batismo do Filho. Lá está o Espírito Santo e o Pai, como sempre, inseparáveis. Essa é uma das razões pelas quais o batismo cristão deve ser ministrado em nome das três pessoas. Outro texto que nós podemos usar como base nesse sentido, né, nós podemos ver o Evangelho Joanino, capítulo 14, versículo 26. Jesus fala ali do Espírito Santo, que será enviado pelo Pai. Seu próprio nome, isto é, de Cristo. Então ali é outro exemplo interessante. Outra carta que é básica para esse tipo de revelações do Novo Testamento acerca da Trindade é 2 Coríntios 13, 3. Outra fórmula trinitária ali, onde aparece o Filho, em primeiro lugar, com sua graça ou benignidade merecida, depois o Pai com seu amor e finalmente o Espírito Santo com a comunhão ou a participação que dele procede. Então aqui é algo muito importante como exemplo, digamos, avassalador sobre a revelação do Novo Testamento da Trindade.
Outra carta que pode mostrar essa revelação, essa comprovação da Trindade, é a primeira carta petrina, o capítulo 1, versículo 1 e 2. Ali Pedro fala aos escolhidos, que foram eleitos segundo a presciência do Pai, santificados pelo Espírito e aspergidos com o sangue de Jesus Cristo. Então são exemplos que nós estamos trazendo aqui, que mostram realmente as referências importantes nesse conceito da Trindade. Agora nós vamos entrar na letra A, ainda do terceiro subtópico revelado no Testamento. Qual é essa letra A? A Trindade em si mesma. O que esse ponto agora vai trazer? Nós vamos ter que usar agora a carta, a segunda carta que Paulo escreve, melhor dizendo, a primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6. Essa primeira carta do capítulo 12, e esses textos que nós vamos citar agora, por que ela é importante para se compreender a Trindade? Paulo ali ele vai distinguir de forma clara as três pessoas. E como é que ele utiliza a primeira expressão no versículo 4 da primeira carta de Coríntios, capítulo 12? Ele diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo e em todas. Aqui nós começamos a observar a ação da Trindade. Veja que no português nós observamos alguma pluralidade ali, mas no grego você vai ter uma vantagem, porque há uma manifestação totalitária. O Senhor, Deus e o Espírito. Então nós vemos aqui a importância da Trindade se conectar aqui nessa questão etimológica, na visão de Paulo, nessa menção de uma ação espiritual. Diferente, por exemplo, quando Paulo fala aos Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 6. O que Paulo reforça no argumento? Que há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual, sobre todos, por todos e em todos. Esse é um texto muito importante. Paulo afirma que não fala com sabedoria humana, mas ele fala com a força do Espírito Santo. Veja aqui que ele tem uma visão muito ampla da questão da Trindade. Então vejam que a palavra do Senhor, no sentido do Novo Testamento, ela é muito clara, muito convincente, para podermos aqui absorver essa questão da comprovação da Trindade. Agora nós vamos entrar na letra B, a Trindade dos credos. Aqui nós temos que ter um grande cuidado também, porque quando nós damos exemplo de credos, né, nós podemos usar como uma base muito boa, né, essa visão principal, né, a bênção apostólica, por exemplo. 2 Coríntios 13, 13, né, onde nós temos ali: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E ali está o ponto principal da expressão amém. Aqui, a bênção apostólica ela é uma declaração da bênção de Deus sobre a vida daqueles que creem nele, que se manifesta através da Trindade. Então veja que aqui há uma produtividade no texto. Claro que 2 Coríntios 13, versículo 13, é uma passagem mais antiga em que aparece uma bênção em nome de Deus, Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Essa bênção apostólica escrita por Paulo basicamente significa a expressão do desejo eficaz de que o Deus Trino abençoe os redimidos, capacitando-os com virtudes de amor, graça e comunhão. Usualmente, Paulo concluiu suas epístolas registrando uma bênção final, e em sua maioria apresentando ali uma fórmula mais simplificada, em comparação, em comparação com a bênção registrada aqui, nessa que estamos citando em 2 Coríntios 13, 13. Não era intuito dele ensinar doutrina, mas apenas um fecho, das suas cartas, porém, vê-se que desde cedo os crentes conhecem o conceito trinitário, considerando que essa epístola foi escrita cerca de 55 a 57 depois de Cristo. Então aqui nós temos um exemplo eficaz nesse ponto. Agora nós vamos entrar na dimensão secundária, o segundo tópico da lição: heresias contra a doutrina da Trindade. Agora é o combate, aquilo que está sendo trazido à tona dentro das problemáticas dos últimos séculos. O primeiro subtópico que nós vamos abordar agora, que é o unicismo. O que nós temos que entender nesse assunto? O unicismo trata-se de um movimento que surgiu após a metade do século em torno do monoteísmo cristão. Então, a metade do segundo século começou a haver ali
um cercar, né? O monoteísmo cristão estava sofrendo contra esse problema aqui do unicismo, que era uma praga na época, né? Um câncer. Tertuliano, um dos líderes cristãos daquela geração, ele polemizou com eles, né? Chamando eles de monarquianistas, que é uma outra expressão usada para o unicismo, que vem do grego monarchia, né? Que é governo exercido por um único soberano. Então, essa é a ideia. Eles ensinavam, né, o unicismo ou o monarquianistas, né? Eles ensinavam que Jesus recebeu o dinamis, ou seja, o poder em grego, por ocasião do seu batismo no Rio Jordão, e outros afirmavam que Jesus se tornou divino por ocasião da sua ressurreição. Então, todas as ideias do movimento negavam a deidade absoluta de Jesus e contrariavam a crença desde a era apostólica, que considerava Jesus o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, eles são os ancestrais do arianismo, né? Então, veja que é um problema que estava acontecendo de uma forma muito complicada. Esta heresia era um prenúncio do arianismo, né? Que no início do terceiro século negava a eternidade de Jesus, pois considerava Cristo um Deus de segunda categoria, igual aos ensinos hoje, na atualidade, do Testemunho de Jeová, que são uma espécie, né, de arianismo um pouco mais moderno, né, nesse sentido, né, trazendo problemáticas terríveis nesse sentido, né, trazendo um pouco de mesclado. Então, essa doutrina do unicismo, ela traz uma dinâmica perigosa, né, que era muitas vezes trazida à tona, né? Então, o unicismo, ele era realmente esse ensino de dinâmicos homens que defendiam vários conceitos errôneos da pessoa de Jesus, contrariando principalmente essa questão da deidade absoluta dele, trazendo problemas sérios, né? Então, automaticamente, era defendido por Teodoro de Bizancio, Artemão, por exemplo, e Paulo de Samazota, né, ou Samazata. Então isso aqui é complicado. A verdade bíblica agora, que é o segundo subtópico, vai trazer a claridade contra essa questão do unicismo. Quando olhamos para esse lado herético, segundo os unicistas, Jesus é Deus. Todavia, Deus não subsiste nem coexiste em três pessoas distintas para eles. Então veja o perigo na visão unicista. Mas Jesus seria o Pai no Antigo Testamento, depois o Filho que vem morrer por nós, e aí, finalmente, Jesus retornaria com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus teria três modos de se manifestar. Então, isso aqui não é uma doutrina bíblica, nem apostólica. Isso que os unicistas creem. Mas, conforme os cristãos que guardam a sã doutrina, qual que é a verdade bíblica? Deus subsiste ao mesmo tempo em três personalidades ou pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Embora essa palavra não se encontre na Bíblia, o ensino bíblico é claro. Pai é Deus. João capítulo 20, versículo 17, o próprio Jesus deixou isso claro. Subo para meu Pai e o vosso Pai para o meu Deus e vosso Deus. Então, isso aqui é bem claro nesse texto. Veja a consistência dele. Vou repetir. Capítulo de João, capítulo 20, versículo 17. Ele diz, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu e Deus e vosso Deus. Então aqui você vê a grande força para contra-atacar os unicistas, que também o Filho é Deus. João capítulo 1, versículo 1, ele é claro. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era de Deus. Outra visão importante. Já contra-atacamos mostrando que Deus subsiste ao mesmo tempo em três personalidades. O Espírito Santo é Deus. Um texto que mata muito essa visão é Atos 5, 3 e 4. Quando diz Pedro, Ananias, porque encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração esse desígnio, não mentisse aos homens, mas a Deus. Veja que ele trabalha com o conceito, né? O Espírito Santo é Deus, nas palavras. Então veja que a verdade cristã, ela altera toda essa heresia unicista que trouxe esses problemas que vem destruindo de forma, digamos, rasteira, né? Várias pessoas hoje em século XXI. Isso já vem de muito tempo, mas a Bíblia ela é categórica. Agora nós vamos entrar
no terceiro tópico, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O primeiro subtópico fala do problema. O que nós temos que se ater agora nessa parte? Nós vamos falar agora um pouco sobre esses unicistas modernos, que pregam que a doutrina da Trindade é uma invenção do Concílio de Nicéia, por ordem do imperador romano pagão. Então veja agora que isso é um problema na atualidade. Mas esses movimentos estão equivocados, esses unicistas. Por mais de 100 anos antes, Tertuliano já havia formulado a doutrina da Trindade. Então o conceito como esse que citei agora anteriormente não faz sentido. Além disso, o tema do referido concílio, o Filho reafirma a deidade de Jesus e a sua consubstancialidade com o Pai. O credo não traz informação alguma sobre o Espírito Santo. O documento aprovado, por exemplo, em Nicéia, tornou ponto de partida ao invés do ponto de chegada. A controvérsia prosseguiu por duas razões principais: a volta do arianismo e a indefinição sobre o Espírito Santo. Mas esses teólogos unicistas, eles entendem que a expressão em nome de Mateus, por exemplo, 28, 19, referindo ao Pai, Filho e Espírito Santo, são apenas nomes singulares de Jesus. Assim, o que parecia ser apenas uma polêmica referente à forma batismal, resultou na negação da trindade da doutrina. Então veja o perigo. Os unicistas, eles não aceitam a pluralidade das pessoas na unidade divina. Qualquer referência à ideia de trindade, eles interpretam como sendo várias manifestações de Deus ou de Jesus. Logo, não são contra essa apenas conceitos específicos, mas eles desconstroem uma ideia. Então, se nós formos analisar, principalmente há grupos fortíssimos hoje unicistas modernos. Podemos citar vários aqui. A Igreja Evangélica Voz da Verdade, Igreja Só Jesus, Igreja Local, que é uma palavra Witness Lee, uma igreja americana. Adeptos, por exemplo, o nome Yehoshua ou suas variantes, elas têm essa ideia unicista. A Igreja Tabernáculo da Fé, a Igreja A Voz da Pedra Angular, o Ministério Internacional Crescendo em Graça, é outra igreja unicista, Ministério Internacional. Então tem muita coisa que vai trazendo essas ideias tortas unicistas. Citamos aqui igrejas para você conhecer a dificuldade. Agora nós temos que entender uma reflexão bíblica, segundo subtópico, uma reflexão bíblica. Agora aqui para nós pensarmos um pouco, dentro da lição há uma pergunta que eu achei interessante e que temos que levar à tona aos alunos. E ela faz a seguinte pergunta aqui na lição, nesse segundo subtópico, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? Como, por exemplo, a Voz da Verdade. O que se fazer? O que podemos agora executar? Nós temos que ter uma coisa, né? Primeira coisa, quando falamos de música, né? Nós temos que ter agora um cuidado bíblico, porque a música muitas vezes ela pode não ter base bíblica. Então, quando você olha para o Velho Testamento, nós vemos Salmos. Salmos, ele é a harpa de Israel. 70% dos Salmos tem atributos de Deus, qualidade do que Deus arroga para si. Israel consistia em cantar as qualidades de Deus, o que Deus é e o que Deus faz. Quando as pessoas sabem em que Deus é e o que Deus faz, o povo começa a adorar. Então, o nosso cântico, ele tem que ser bíblico. Como, por exemplo, Salmo 119, verso 54, ele diz: os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Então veja, Deus só recebe glória com aquilo que é feito segundo o decreto da sua palavra. Por essa razão, se uma pessoa praticamente ela foi alcançada, né? Essas pessoas se converteram por meio de um ministério de música unicista, nós temos que agora ir para um outro ângulo complexo. Não é só a palavra agora que ela vai entrar em análise, mas 3 pontos que dentro existe no ouvir música. Existem 3 maneiras de se ouvir a música: com o corpo, com a emoção e com o intelecto. Com a emoção é algo quem ouve emotivamente permite que a música comande os seus sentimentos e emoções. Já com o corpo, quem ouve com o corpo se deixa dominar pelo embalo da música. Já com o intelecto, essa é a forma de se ouvir sabendo discernir a música. Isso só é possível quando não se prioriza o ritmo.
O culto a Deus deve ser espiritual e ao mesmo tempo racional. Muitos crentes cantam e tocam sem louvar ao Senhor, como acontecia nos dias do profeta Isaías. As palavras do louvor, elas devem nascer em um coração preparado. Mas somente as letras cristãs ou bíblicas não são suficientes para tornar um cântico apropriado para o louvor. Lembre-se de que o cântico só é espiritual quando todos os seus elementos, voz, letra e música, o são. Então isso aqui é muito importante. A música, ela é formada por 3 elementos: a melodia, o ritmo e a harmonia. A melodia, ela relaciona-se com o espírito. A harmonia relaciona-se com a alma. O ritmo relaciona-se com o corpo. Então nós temos que distinguir isso, para que haja ali a conversão genuína. Não pode ser só por emoções, ou por uma balada, uma batida específica. A palavra de Deus tem que estar inserida dentro desses ângulos. A harmonia de tudo faz o elo do louvor fazer acontecer. Então está aí a resposta para esse ponto do segundo subtópico dessa lição. Então agora nós vamos para o terceiro subtópico, a posição oficial. Essa parte da lição agora fala que o unicismo é condenado na Bíblia. Então praticamente esse lado condenável da Bíblia no unicismo, por que ele é tão forte? Nós podemos considerar a doutrina da Trindade um dos pilares do cristianismo ortodoxo. No entretanto, pelo menos no contexto brasileiro, demonstramos pouca consideração, que alguns nem querem saber desse assunto. Qual é a razão disso? Seja o pragmatismo que a religião brasileira tem como base. As pessoas só se interessam por aquilo que entendem, que pode ser útil para a sua vida. Elas querem coisas práticas, estão enjoadas da teoria. Isso é justamente o motivo pelo qual não gosto de estudar teologia. Por isso acabam não entendendo sobre a Trindade, por exemplo, que é o assunto em pauta. Por aqui vale mais para algumas experiências com Deus do que a questão da Bíblia. Alguns pensam assim. Então aqui você pode perceber a importância de se trabalhar no contexto bíblico para se compreender a Trindade. Até para os trinitaristas, uma compreensão nebulosa pode levar a uma falsa adoração. Eu ainda fico com aquilo que Judas escreveu no versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória, a majestade, o domínio e o poder, agora e para todo sempre. Amém. Então está aí, Trindade absolutamente baseada na Bíblia, sem nenhuma restrição. Hoje, os unicistas não têm base, infelizmente, mas a Bíblia ainda é superior. Que Deus abençoe.